Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles de Souza e nós estamos em mais uma gravação das lições bíblicas da EBD. Estamos iniciando um novo trimestre. No trimestre passado nós aprendemos muito, sobre a palavra de Deus. E esse trimestre nós vamos estudar sobre os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Vai ser um trimestre abençoado, onde nós com certeza também aprenderemos mais da palavra de Deus. O comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes. Aqui nós temos as qualificações e as credenciais do pastor Osiel Gomes, um homem de Deus abençoado na ministração da palavra de Deus. E as lições que nós iremos estudar esse trimestre serão a primeira lição, Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, sal da terra, luz do mundo, sobre Jesus, discípulos e a lei. Aí temos todas as 13 lições aí, relacionadas aí que nós iremos estudar esse trimestre e acreditamos que vai ser uma bênção para a nossa vida. Pois bem, a nossa primeira lição vai ser sobre o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E o textuário diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa, senão praticar os ensinamentos que o Sermão do Monte traz para nós. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo. E vamos então ver o que nós iremos estudar nessa lição número 1, nesse início desse segundo trimestre de 2022. Nós veremos primeiramente o que é o Sermão do Monte. O que vem a ser o Sermão do Monte? Qual que é a estrutura do Sermão do Monte? Como que ele foi organizado, Vamos ver também os ensinamentos que nós podemos extrair do Sermão do Monte. Vamos ver qual o valor e autoridade que o Sermão do Monte tem. Nós vamos ver que o Sermão do Monte, a sua autoridade, o seu valor está em quem o ministrou. E vamos ver qual que é a relação do Sermão do Monte com o reino de Deus. É lógico que nessa lição o comentarista não teve condições de abordar detalhadamente o que precisava, porque o espaço é pouco, então ele focou mais realmente no Sermão do Monte. Bom, o nosso primeiro tópico vai nos mostrar sobre a estrutura do Sermão do Monte. Nesse primeiro tópico, na verdade, meus irmãos, nós teremos um panorama geral, uma visão geral do Sermão do Monte. Então, primeiramente, vamos ver o que é o Sermão do Monte. Nós vamos observar que o Sermão do Monte ele é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu principalmente aos seus discípulos, ou seja, não significa que foi apenas para os seus discípulos. Havia outras pessoas ali presentes quando Jesus ministrou esse Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte nada mais é do que esse conjunto, Esse conjunto de ensinamentos. Então, o Sermão do Monte, todo o seu conteúdo, ele mostra como o cristão deve viver em relação a Deus, ao próximo e as beatitudes que advêm desse modo de viver. Então, o conteúdo do Sermão do Monte vai nos mostrar exatamente isso. Como o cristão deve viver em relação a Deus, ao próximo, e o que ele ganha de bênçãos da parte de Deus com esse modo de viver a partir dos ensinamentos que ele recebe do Sermão do Monte. Agora, por que Sermão do Monte? O nome diz Sermão do Monte é porque Jesus ele ministrou esse Sermão no Monte. Esse sermão também ele é conhecido como o Sermão da Montanha. E ali próximos a Cafarnaum, no monte, Jesus ele ministra esses ensinos. Por isso chama-se Sermão do Monte. Irmãos, nós não podemos transformar essa lição num campo de batalha em relação a algumas diferenças teológicas que há sobre o Sermão do Monte.
Porque lá em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 17, nós temos ali o sermão da planície. Ali há uma grande diferença teológica entre os teólogos que falam que o sermão do monte lá de Lucas não é o mesmo sermão aqui de Mateus, pelo fato de que lá em Lucas diz que Jesus estava numa planície e em Mateus diz que Jesus estava no monte. Bom, John Stott ele afirma que mesmo ali em Lucas capítulo 6, todo monte existe uma planície. Então é bem provável, não há nenhuma dificuldade em entender isso, que Jesus poderia ter procurado ali no monte um lugar plano e feito o seu sermão. Mas a grande questão é considerar, pensar que os dois sermões são um só, ou que os dois sermões são sermões diferentes, não vai alterar os objetivos e ensinamentos e propósitos do sermão. Então você não pode, professor, se um aluno mais atento te questionar sobre isso, você não pode fazer disso um cavalo de batalha e perder o foco. Se a pessoa considera os dois sermões diferentes, amém. Nós consideramos como um só. E qual a diferença que vai fazer, no final das contas, o ensinamento do propósito desse sermão? Então, não é um motivo para se travar um debate, porque se isso acontecer na sua sala, você vai perder o foco da sua lição. Então, a razão de se chamar Sermão do Monte é exatamente porque esse sermão ele foi ministrado ali no monte. Pois bem, qual que é a estrutura do Sermão do Monte? Como o Sermão do Monte ele foi organizado? E aí nós temos o seguinte. Primeiro, ele está estruturado em 5 grandes discursos que Jesus proferiu ali no Sermão do Monte. E esses discursos nós vamos ver que são discursos que Jesus ele profere ali, lições de conduta e moral, e vai ditar nesses sermões os princípios que normatizam a orientação e a vida cristã. Quais são esses 5 grandes discursos que estão no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Esses 5 grandes discursos são, primeiro, vamos lá. Vamos ao primeiro grande discurso. É sobre as bem-aventuranças. Ali é Mateus capítulo 5, tá? Vamos ver ali Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Então, nas bem-aventuranças, fazendo um resumo aqui, Jesus ele mostra onde está a verdadeira felicidade e porquê da verdadeira felicidade. Como se encontra a verdadeira felicidade. Esse é o primeiro grande discurso ali do Sermão do Monte. O segundo grande Sermão do Monte, nós vamos observar que é exatamente o segundo grande Sermão do Monte, é sobre o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, a imagem que você está vendo ali. Então, nesse discurso, Jesus fala da missão dos seus seguidores de conservar, guiar e ser um exemplo. Então, nesse segundo grande discurso no Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre isso. O terceiro grande discurso é sobre Jesus cumpre a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20, vamos ver ali Jesus falando sobre o cumprimento da lei. Então, nesse discurso, Jesus explica a sua missão acerca da lei e o que não se deve fazer e o que se deve fazer. E também vai falar sobre cuidados gerais e sobre prática da verdade. Então vamos lá. O que Jesus ele fala nesse discurso do Sermão da Montanha, do Monte, sobre o cumprimento da lei? O que se deve fazer? Ele vai mostrar, por exemplo, na relação do que não fazer primeiramente. Ele vai falar sobre homicídio, e ele vai mais além, porque o homicídio até então, na lei, era só matar pessoas, e Jesus fala não apenas do homicídio físico, mas ele fala também do homicídio espiritual, e ele vai mostrar que é muito mais pesado do que a lei apenas no homicídio físico. Ele fala também sobre o adultério, e aqui ele vai mais além ainda, porque lá na lei ele fala que o adultério, para ser consumado, tem que ter a prática. E aqui ele vai mostrar para nós que o adultério ele vai muito mais além. Se você olhar para uma mulher e desejar aquela mulher, você já cometeu adultério. Então percebam que ele vai muito mais além. Sobre não fazer ainda, ele fala sobre o divórcio. E sobre o divórcio ele vai deixar bem clara essa questão. Não vamos entrar em debate aqui sobre esse assunto. E se você, professor,
entrar nesse debate sobre esse assunto, você vai perder completamente a sua aula. Sobre o que não fazer ainda, ele fala sobre juramentos, no versículo 33 ao 37, não jurar, né? Nem pelo céu, nem pela terra. Sobre o que não fazer ainda, ele fala sobre vingança, né? Que a vingança não pertence ao homem. Ainda fala sobre odiar os seus inimigos, no versículo 43 ao 48, fala que não se deve fazer isso. E ainda traz ensinamento sobre o que se deve fazer. Então, nesse discurso, né? Esse discurso sobre Jesus cumpre a lei, ele mostra as coisas que não se deve fazer e aquelas coisas que se deve fazer. E entre as coisas que se deve fazer, ele vai mostrar sobre a ajuda aos necessitados. Porém, que essa ajuda não seja feita, sabendo a mão direita o que faz a esquerda. Então não é uma ajuda para você aparecer, mas é uma ajuda para você realmente ajudar o necessitado. E sobre o que se deve fazer ainda, ele vai falar sobre a oração, aí estão as citações, né, nos versículos, e vai falar sobre o jejum. Então, nesse discurso sobre Jesus cumpre a lei, ele vai trazer ensinamentos sobre o que não se deve fazer e aquilo o que se deve fazer. E também, nesse discurso agora do Sermão do Monte, ele vai falar também não apenas sobre essas questões, mas vai falar também sobre cuidados gerais que o crente precisa ter. E quais são esses cuidados gerais que o crente precisa ter? Então, ele vai nos mostrar quais são esses cuidados gerais. Então, ele não fala apenas sobre as bem-aventuranças, ele não fala apenas sobre o sal da terra e a luz do mundo, ele não fala apenas sobre o cumprimento da lei, e nesse discurso do cumprimento da lei ele fala sobre o que não fazer e o que se deve fazer, mas ele vai falar também sobre cuidados gerais. Por exemplo, nesses cuidados gerais, ele vai falar sobre o tesouro no céu e na terra, para se ajuntar tesouro no céu e não na terra, porque na terra a traça corrompe. Ele vai falar também sobre as preocupações da vida, né? Não precisamos nos preocupar, né, com as coisas dessa vida, que o nosso Pai Celestial, se Ele cuida, né? Se Ele cuida de uma flor, de uma planta, Ele cuida de nós. Ele vai falar sobre o julgamento do próximo. Então, ele vai falar sobre a persistência na oração. Veja que anteriormente lá ele fala sobre oração e agora ele fala sobre a persistência na oração. E também, nesse discurso do Sermão do Monte, além de falar sobre tudo isso, ele vai falar também sobre a prática da verdade. Que a verdade, ela precisa ser praticada. De que forma? Ele vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E ele vai falar sobre a árvore também e seus frutos. É isso, que não pode uma árvore boa dar frutos ruins, uma árvore má dar frutos bons, né? E por aí vai. Você tem que ler os textos para você se contextualizar. E vai falar também sobre o prudente e o insensato, quando fala sobre a casa na rocha, a casa na areia. Então nós temos aí, dentro dessa estrutura do Sermão do Monte, nós temos o Sermão do Monte resumido nesses 5 grandes discursos, e nesses 5 grandes discursos, Jesus ele traz então ensinamentos diversos para as nossas vidas. Pois bem, quem são os destinatários do Sermão do Monte? Olha, é de comum entendimento entre todos que o Sermão do Monte ele foi inicialmente dirigido aos seus discípulos, mas não foi apenas para os seus discípulos, porque havia mais pessoas lá. Então, esses ensinamentos são para os discípulos e para todos que estavam ali, e são ensinamentos atemporais, ou seja, os ensinamentos ali que Jesus ministrou no Sermão do Monte, né, estruturado dentro desses discursos que nós vimos aqui, são atemporais. O que significa? Significa que são para todo crente que nasceu de novo. Então, se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, aqueles ensinamentos ali do Sermão do Monte são para você, são para mim. Então, atemporal quer dizer algo que é para todas as épocas. Então, todos que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, esses ensinamentos do Sermão do Monte se destinam a você, se destinam a mim e a todos que aceitarem Jesus como Salvador. Agora, qual que é o valor e autoridade que esse Sermão do Monte tem? Como podemos acreditar
nesses ensinamentos? É porque o valor e a autoridade do Sermão do Monte estão no próprio Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos ver um versículo lá que o povo se admirava da sua doutrina porque falava com autoridade. Esse falar com autoridade aqui não é apenas a autoridade das palavras. Desculpa, mas eu estou um pouco gripado. Não é apenas a autoridade das palavras, mas também é porque Jesus ensinava e vivia aquilo que ensinava. Essa era a maior autoridade dele. Ele ensinava e vivia o que ensinava. Além de ser o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele ensinava, mas vivia o que ensinava. Por isso é que esse sermão da montanha ele tem um valor e uma autoridade muito grande, porque ele não foi proferido por nenhum homem dessa terra, não foi proferido por ninguém importante deste mundo, não foi proferido por um filósofo, não foi proferido por ninguém, mas foi proferido pelo Filho de Deus, e ele tem a autoridade do Pai e a autoridade de viver aquilo que ensinou ali no Sermão do Monte. Então, por isso é que tem esse valor e essa autoridade. Pois bem, irmãos, nesse primeiro tópico, nós vimos aí sobre a estrutura do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha, como que ele foi organizado, estruturado por discursos e os ensinamentos que esses discursos trazem para a nossa vida. No segundo tópico, nós temos as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Nós vamos ver aqui qual é a relação que há entre o Sermão do Monte e o reino de Deus, certo? Então, primeiramente, o que são as bem-aventuranças? O que nós entendemos por bem-aventurança? Jesus começa o seu discurso no Sermão do Monte dizendo bem-aventurados. Então, temos aí bem-aventuranças. E o que são bem-aventuranças? Bom, nós vamos ver que bem-aventuranças são um conjunto de bênçãos presentes na vida dos que dependem de Deus, daqueles que estão sob o domínio, sob a soberania e andam na direção dele. Então, é um conjunto de bênçãos que acompanham a vida daquele que segue os ensinamentos que Jesus proferiu ali no Sermão do Monte. Então, as bem-aventuranças, elas mostram as atitudes que agradam a Deus e que uma vez o crente, ele tendo essas atitudes, vai trazer bênçãos para a vida dele. Então, esse conjunto de bênçãos vem a partir do cumprimento dessas atitudes que o cristão vai ter nos ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte. Então, isso são bem-aventuranças. Então, bem-aventuranças também são o resultado da fidelidade do crente a Deus em qualquer circunstância, daquele que persevera no caminho, daquele que com isso, fazendo isso, ele participa das bênçãos divinas da salvação. Então, isso são bem-aventuranças. Vem como resultado da fidelidade que o cristão tem com Deus em qualquer circunstância, seja na dificuldade, seja na bonança, seja na luta, na calmaria, ele permanece fiel. Ele tem atitudes que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Então, bem-aventurado significa o quê? O melhor conceito para bem-aventurado seria feliz. Mas quando você vai pesquisar a fundo, você vai entender que bem-aventurado é mais do que feliz. E Jesus ele vai começar o seu sermão exatamente mostrando como que o cristão ele pode encontrar a verdadeira felicidade e onde que ele pode encontrar a verdadeira felicidade. E ele vai encontrar essa verdadeira felicidade a partir das atitudes que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte. Porque são atitudes de quem aceitou a Cristo e de quem aceita e de quem cumpre, de quem pratica os ensinamentos de Cristo ali naquele Sermão do Monte. E esses ensinamentos, a prática desses ensinamentos traz então para o cristão a felicidade, traz para o cristão a bem-aventurança para a vida dele. Então, isso são as bem-aventuranças. Prosseguindo aqui, qual que é a relação que há, então, entre o Sermão do Monte e o reino de Deus? Então, nós não vamos aqui entrar profundamente na questão do reino de Deus e reino dos céus, porque o nosso tempo não dá. Mas, em termos gerais, o reino de Deus é onde Jesus é rei. Então, na Bíblia, o reino de Deus é um reino espiritual e que um dia ele vai dominar tudo.
Então, sendo assim, nós podemos destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão o reino de Deus na Bíblia. Já que o reino de Deus é um reino espiritual e disse que o reino dele não é deste mundo, então nós vamos entender que a Bíblia apresenta para nós pelo menos 4 conceitos do que vem a ser o reino de Deus na Bíblia e vamos ver qual que é a relação que as bem-aventuranças têm com o reino, com esse reino de Deus. Primeiro conceito é o reino no coração. A imagem mais abaixo você vê um coração com a coroa. É exatamente isso. É um reinado que ocorre dentro do coração de cada pessoa que se rende à soberania de Deus. Então, todo aquele que se rende à soberania de Deus, através da aceitação a Cristo, como Salvador e Senhor, então ele passa a viver o reino de Deus dentro do coração dele. Outro conceito é o reino como salvação. Então, quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador e Senhor e passa a seguir em obediência a Jesus, então ali ele tem o reino de Deus na vida dele como salvação. E é interessante porque nós sempre falamos da pessoa aceitar Jesus como Salvador, mas não é apenas como Salvador. Todos precisam aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Qual que é a diferença? A diferença é que muitos aceitaram Jesus como Salvador, mas não aceitaram como Senhor. E aceitar Jesus como Senhor também significa o quê? Significa que a partir daquele momento você vai viver o reino de Deus e a sua vida vai ser governada pelo Senhor. Então, quando a pessoa apenas aceita Jesus como Salvador e não como Senhor, para dirigir a sua vida, ele acaba não permanecendo. Então, para todo aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor e passa a seguir Jesus e obedecer a sua palavra, passa a obedecer ao Rei Jesus, então ele vive o reino de Deus na vida dele através da salvação. Outro conceito de reino de Deus é o reino como a igreja, Porque a igreja, veja bem, a igreja não é o reino de Deus, mas ela é a expressão do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja ela é constituída de pessoas regeneradas que reconhecem a Deus como soberano. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça dessa igreja, ela é a expressão do reino de Deus aqui na terra. Olha que maravilha, olha a posição que a igreja tem. Então nós temos a igreja, o reino de Deus como expressão aqui na terra pela igreja. E o outro conceito do reino de Deus, outro conceito do reino de Deus é toda a obra criadora, redentora e eterna. Ou seja, o reino de Deus também ele é manifesto pela sua criação, ele é manifesto pelo seu Filho Jesus e vai ser manifestado também pelo retorno de Jesus para o estabelecimento aqui na terra de um reino transformador e eterno, quando a terra será transformada e Jesus vai estabelecer o seu reinado milenar aqui na terra. Então, nós temos, resumindo, o reino de Deus, ele já está entre nós. Jesus disse isso, o reino de Deus está entre vós, porque o reino de Deus, ele está entre nós, dentro do nosso coração. O reino de Deus ele está entre nós através da salvação. O reino de Deus está entre nós expressado pela igreja de Cristo. E o reino de Deus está entre nós, manifesto por toda a obra criadora, por toda a obra redentora e por toda a obra eterna de Deus. Então, qual que é então a relação do Sermão do Monte com esse reino de Deus? É muito simples, porque tudo que Jesus ensinou ali no reino de Deus, nós veremos aqui na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender algo muito importante, que o reino de Deus ele é formado por pessoas que têm o caráter transformado com os ensinamentos que Jesus proferiu ali no Sermão do Monte. Então, o caráter do reino de Deus é composto por pessoas que foram transformadas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que buscam viver o que Jesus ensinou ali no Sermão do Monte. Todos aqueles ensinamentos ali fazem parte do reino de Deus, relacionado no nosso coração, o reino de Deus como salvação, como a igreja e toda a sua obra redentora. Agora, todo o reino, ele tem súditos. Então, resumindo, o reino de Deus, ele está entre nós
E o reino de Deus é composto por pessoas que vivem o sermão da montanha, que buscam viver o sermão da montanha. E todo o reino tem um súdito. Quais são os súditos do reino de Deus? Então, são os justos, os redimidos, aqueles que obedecem e que praticam o código de ética e padrão de conduta que Jesus estabeleceu nas 8 qualidades destacadas no Sermão do Monte. Então, como resultado da conversão, do novo nascimento, Jesus vai apresentar ali no Sermão do Monte pelo menos 8 qualidades, virtudes, né, que precisam fazer parte da vida do cristão, que são os súditos, que são os justos súditos do seu reino. Vamos ver. Quebrantamento, choro, mansidão, retidão, ou seja, justiça, a misericórdia, a pureza, a perseguição por causa dos valores do reino. Tudo isso são virtudes que estão ali no Sermão da Montanha. Muito bem, quando nós analisamos as bem-aventuranças, nós vamos ver ali, em Mateus capítulo 5, né, versículo 1 ao 12, nós temos ali as virtudes que fazem parte das atitudes que o cristão precisa ter para ser bem-aventurado. E há uma orientação que eu dou para o professor, é que não permita também que outra questão venha roubar o seu tempo. É a questão da quantidade das virtudes. O pastor Ziel, ele coloca 8 virtudes ali no Sermão do Monte. Mas há alguns que falam que são 9. Então, estaria o pastor Ziel errado, ou esses irmãos errados? Não, gente, não há nenhum problema. A única coisa que nós vemos ali é uma diferença teológica de interpretação. Porque, veja bem, em Mateus 5 ou 12, nós temos lá os pobres de espírito, que está relacionada à humildade. Não vamos ter tempo de analisar cada uma detalhadamente. Jesus fala, bem-aventurados que choram, aqui é aqueles que choram, né? De quebrantamento diante de Deus, não é um choro por qualquer coisa, é o choro proveniente do coração arrependido. Jesus fala sobre bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, eles não praticam mal, não praticam a violência e acabam herdando a terra até aqui mesmo, porque não entram em confusão, não entram em briga, acabam vivendo mais. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ser justo e confiar e esperar na justiça de Deus, né? É ter fome de salvação também. Bem-aventurado os misericordiosos, ou seja, misericordioso é aquele que não retribui a pessoa o que ela merece pelo mal que ela fez para você. Bem-aventurados puros e limpos de coração, aqui fala daquele que não guarda o pecado no seu coração, que preza pela santificação. Bem-aventurados pacificadores, é aqueles que vivem a paz, pregam a paz, buscam a paz e provocam a paz. São aqueles que buscam, né, provocar a paz e não a guerra e não a confusão. E bem-aventurado também aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça e por causa do meu nome. Então, quando chega no versículo 10 e 11, o que o pastor Ziel fez? Eu entendo que ali ele considerou a perseguição por causa da justiça e por causa do nome de Cristo uma única atitude, perseguição. Então, partindo dessa consideração de que o versículo 10 e o 11 trata-se apenas de uma bem-aventurança, ele considerou uma bem-aventurança só, porque você observa que a palavra perseguição ela se destaca nesses 2 versículos, então ele considerou essas duas bem-aventuranças como uma só. Aí, partindo desse princípio, vai dar realmente 8. Mas outros consideram não, que são qualidades ou são bem-aventuranças diferentes. E qual que é o problema? Nenhum. Não vai alterar na frente lá, não vai alterar o propósito, não vai alterar o objetivo, né? Não vai alterar as mensagens, não vai alterar aquilo que Jesus queria passar para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali, para nós hoje, porque a sua mensagem é temporal. Então, resumindo, sendo 8 ou 9, a questão é que não muda em nada o propósito e o objetivo do Sermão do Monte. Se você considera que são 9, amém. Se você considera que são 8, juntando as duas do versículo 11 e 12 numa só, também amém. Isso não vai mudar em nada e não pode ser um motivo do professor também fazer disso um campo de batalha e perder o foco da sua missão. Pois bem, então os súditos do reino de Deus são aqueles que fazem parte do reino de Deus no coração,
do reino de Deus na salvação, do reino de Deus como igreja e do reino de Deus na obra redentora e criadora. Então espera-se dos filhos de Deus que eles manifestem nas suas vidas essas virtudes que foram ditas aqui, essas virtudes que fazem parte da bem-aventurança. Sem essas virtudes, nós não poderemos participar do reinado de Deus. Então, aqui eu já respondo a pergunta. Qual a relação que há, então, entre o reino de Deus e o Sermão do Monte? A relação é que o Sermão do Monte traz para nós ensinamentos mostrando virtudes, qualidades e atitudes que todo cristão precisa ter, e que sem essas qualidades, sem essas virtudes, sem essas atitudes, nós não poderemos participar do reino de Deus. Eu disse que o meu reino não é comida nem bebida, né? Há um versículo, não sei se foi Jesus que falou, mas um versículo que diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas paz e justiça. Vemos ali duas dessas qualidades e virtudes. Então, a relação é que todo cristão, ele precisa ter essas virtudes, ele precisa viver essas atitudes que Jesus ensinou no Sermão do Monte, senão ele não vai poder participar do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é feito dessas coisas. Essas virtudes, essas atitudes, elas revelam o caráter do reino de Deus, revelam como o reino de Deus será. Pois bem, irmãos, vimos então no segundo tópico ali a relação que há entre o Sermão do Monte e o reino de Deus e quais são as atitudes que os filhos de Deus precisam ter para que possam, participar do reinado de Deus. Tanto aqui na terra, como o reinado de Deus também na eternidade. Porque se você não tem essas virtudes, entende-se logo então que alguma coisa está faltando para que você seja considerado um súdito deste reino de Deus. Pois bem, no terceiro tópico, vai dizer que nós somos bem-aventurados. Estou vendo agora um erro ali na digitação de bem-aventurados, né? Faltou a letra T. Mas como nossos slides são editáveis, você aí que recebe o nosso material já fica ciente, pode alterar e colocar, incluir, a letra T aí no bem-aventurados. Então, vamos ver a relação dos salvos com as bem-aventuranças. Já citamos aqui as 8 bem-aventuranças aqui e o significado resumido de cada uma delas. Então, nós somos bem-aventurados. A beatitude na vida do salvo. O salvo em Cristo, que vive essas virtudes que nós falamos aqui no tópico anterior, que estão explícitas no Sermão do Monte, desfruta da beatitude da parte de Deus. O que é beatitude? Beatitude significa viver em estado permanente de satisfação, estado de felicidade e serenidade, independente das circunstâncias. Isso é ser bem-aventurado. Isso é desfrutar das beatitudes que advêm, ali das virtudes ou da bem-aventurança. Então, significa que o cristão, que ele é bem-aventurado, em qualquer circunstância, ele vai estar em estado de felicidade e de alegria. Não significa que não vai se entristecer por um momento, porque somos humanos, mas ele não vai permitir que essa tristeza ocupe o seu coração. Mas como ele é bem-aventurado, a bem-aventurança vai suplantar, vai sufocar aquele momento de tristeza. E ele vai desfrutar da beatitude que vem da parte do Senhor Jesus. Então nós podemos observar que ser bem-aventurado significa também ter mais do que felicidade, significa receber o favor de Deus e a aprovação de Deus. A imagem que você está vendo ali é de uma flor no meio do deserto, mas uma flor que, apesar do deserto, da sequidão ao seu redor, do sol causticante, essa flor está bonita, essa flor está viva, ela está linda. Por quê? Isto ocorre porque o salvo, independente das circunstâncias, ele manifesta atitudes que demonstram coerência com a ética do reino de Deus explícita nesse sermão. Ou seja, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo na sequidão, pelo fato dele viver as atitudes, as virtudes do Sermão da Montanha,
de viver de modo coerente com a ética do reino de Deus, né, que são explícitas nesse sermão, independente da circunstância, ele permanece firme na presença de Deus. Ele vai continuar dando fruto, e aqui nós fazemos uma conexão com o fruto do Espírito. Então, ser bem-aventurado significa receber o favor de Deus, receber a aprovação de Deus. E no meio das provas, das lutas, da dificuldade, o cristão, ele é aprovado por Deus. Por quê? Porque ele manifesta as atitudes explícitas ali no Sermão do Monte. Pois bem, uma felicidade que o crente vai ter que foge à lógica e conceitos humanos quanto à origem e à permanência dessa felicidade, porque não estamos falando de uma felicidade terrena, não estamos falando de uma... A Bíblia não fala de uma felicidade condicionada às coisas dessa vida, às situações, não. A Bíblia fala de uma felicidade que independe das circunstâncias. Então, foge do conceito humano, foge quanto ao humano entende de onde vem a felicidade, como permanecer feliz. Então, essa felicidade que é prometida ali nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, é uma felicidade que ela extrapola a razão humana, porque na razão humana o homem só é feliz quando tem muito dinheiro, o homem é feliz quando as circunstâncias estão favoráveis. Mas nós aprendemos no Sermão do Monte que o cristão ele é feliz independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, porque ele tem o que? Ele tem a verdadeira felicidade e não a felicidade terrena dentro do conceito humano. Então essa felicidade do salvo, ela se refere tanto ao presente como ao futuro, ou seja, ele é feliz nessa terra e ele será mais feliz ainda na eternidade. Por quê? Porque o seu futuro é o futuro que já está destinado a viver na eternidade com Jesus. Então ali a sua felicidade será plena. Enquanto estiver aqui no mundo, não sejamos hipócritas, irmãos. Porque enquanto estivermos no mundo, sujeito a esse corpo, haverá momentos que nós vamos ficar tristes por um ou outro motivo. A grande diferença é que, sendo bem-aventurado, o crente ele vai ter na sua vida que a felicidade dessa bem-aventurança vai sobrepor o momento de tristeza que ele estiver vivendo e logo vai passar. Que coisa maravilhosa. Então, qual é a prova que o salvo é bem-aventurado? Qual é a prova? Olha a palavra, hein? Salvo. Qual é a prova que o salvo ele é bem-aventurado? Primeiro, essa prova ela pode ser inferida quando o seu caráter cristão é aprovado por Deus. Quando o caráter do cristão é aprovado por Deus, e para que ele tenha o seu caráter aprovado, ele tem que viver aquelas virtudes e atitudes do Sermão do Monte, então, logo, ele é bem-aventurado. Então, um cristão bem-aventurado é o resultado de um relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, por meio do fruto do Espírito. Então, quais são as virtudes que acompanham o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22, todos conhecemos. Então, quando nós temos o fruto do Espírito na nossa vida, nós temos um relacionamento com Deus saudável, um relacionamento conosco mesmo saudável e um relacionamento com o próximo também saudável. Então, ali, através do fruto do Espírito, o nosso caráter ele é aprovado por Deus. Essa é uma prova que o salvo é bem-aventurado. É quando ele vive as virtudes, atitudes e as qualidades do fruto do Espírito na sua vida. Vamos ver então, mas como é que faz para adquirir essas virtudes que geram bem-aventuranças? Como é que eu faço? Porque alguns dizem, olha, esse Sermão do Monte ele é muito pesado, isso não é para qualquer um, isso é para pessoas que Deus escolhe para viver essas atitudes e virtudes. Não, de forma nenhuma. Ali é para todo cristão. E todo cristão tem condição de ser cheio do Espírito Santo e viver as virtudes, viver as beatitudes e viver ali as atitudes daquele Sermão do Monte. Então, mas como você faz para adquirir isso? Então, é bom enfatizar que as virtudes relacionadas às bem-aventuranças não são qualidades inatas. Ninguém nasce bom, ninguém nasce com aquelas qualidades relacionadas a bem-aventuranças ali. Não. Aquilo ali não se consegue por méritos humanos. Não adianta. O homem não nasce daquela forma. O homem é formado pelo meio em que ele vive. São vários fatores que contribuem para a formação do caráter do ser humano. Então,
essas virtudes, né, essas atitudes da bem-aventurança ali do Sermão do Monte, que vamos para todo o Sermão do Monte, porque essa lição é uma visão geral. Então essas qualidades ali, nós só adquirimos elas mediante uma busca na pessoa do Espírito Santo, sendo manifestada pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É nós buscando o Espírito Santo em oração. É nós temos um relacionamento saudável com o Espírito Santo e buscando por meio da oração, pedindo ao Espírito Santo que venha gerar na nossa vida o seu fruto, para que através do fruto dele nós possamos viver as virtudes e as atitudes do Sermão do Monte. Somente assim o crente consegue, mas ele consegue se ele buscar entre o Senhor. Ele não vai nascer com aquilo ali, mas ele então busca, e buscando, diz a Bíblia que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Então, nós só adquirimos essas virtudes, essas atitudes, nós só conseguimos viver essas atitudes do Sermão do Monte se nós buscarmos de todo o coração o nosso Senhor através ou no seu Espírito Santo. Pois bem, assim nós chegamos à conclusão da nossa lição. E como conclusão nós podemos dizer que há pelo menos 4 considerações a se fazer sobre as bem-aventuranças. Lembrando que essa lição é uma lição de uma visão geral. Nós não entramos em muitos detalhes aqui, porque outras lições falarão sobre os assuntos que nós iremos abordar. Por exemplo, sobre o sal da terra e a luz do mundo, a próxima lição. Jesus, o discípulo e a lei, quando Jesus cumpre a lei no seu segundo discurso ali. E outros assuntos mais virão durante o decorrer do trimestre. Então, por isso, nessa lição, ela é só um panorama, uma visão geral do Sermão do Monte. Então, 4 considerações nós podemos fazer sobre as bem-aventuranças e eu acrescento aqui sobre o Sermão do Monte. Primeiro, são um código de ética e um padrão de conduta para todos os cristãos. Se o cristão quer saber como ele se deve comportar, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e todos os 5 grandes discursos que Jesus fez no Sermão do Monte, ali trarão esse padrão de ética e de conduta para todos aqueles que servem a Deus. Segundo, os ensinamentos que estão no Sermão do Monte contrastam os valores do reino de Deus, que são eternos, com os valores terrenos, que são temporários. Então, os valores ensinados no Sermão do Monte vão contrastar diretamente com os valores terrenos. Por quê? Porque os valores do reino de Deus são eternos. E os valores terrenos aqui são temporários, eles passam. Mas os do reino de Deus permanecem para sempre. Então, os ensinamentos ali no Sermão do Monte vão mostrar isso para nós. Terceiro, os ensinamentos do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, contrastam a fé superficial, como era a fé dos fariseus, sabemos disso, com a fé real que Cristo exige. Cristo, ele exige de nós uma fé real e não uma fé superficial. O que seria uma fé superficial? É aquela fé que eu só acredito nele nos momentos de bonança, nos momentos de que tudo vai bem comigo, eu acredito. Aí quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a prova, eu deixo de acreditar. Isso é o quê? É uma fé superficial. Então, nós aprendemos que o Sermão do Monte, a partir das bem-aventuranças, vão contrastar, aquilo que se ensina ali, vai contrastar com essa fé superficial que todos têm, que muitos têm, que muitos têm, né? Com a fé real que Cristo exige de cada um de nós. E qual é a fé que eu tenho? É uma fé superficial ou uma fé real? Então, os ensinamentos do Sermão do Monte vai contrastar essa fé superficial. E por último, os ensinamentos do Sermão do Monte demonstram que as expectativas de um reino perfeito se cumprem no reinado eterno de Cristo. Um reino perfeito, né, em que os homens participarão dele, só vai se cumprir no reinado eterno de Cristo. Por quê? No reinado eterno de Cristo só participarão aqueles que foram arrebatados ou que morreram em Cristo e foram ressuscitados, quando os corpos não mais estarão sujeitos ao pecado. Ali será um reinado perfeito, composto de pessoas que estarão para sempre vivendo ali no reinado de Cristo eterno. Meus queridos, assim chegamos ao final desta lição. Como eu disse, nós não detalhamos muita coisa, porque as lições seguintes irão trazer detalhes sobre vários
vários assuntos que estão inseridos aqui dentro dessa lição, nós teremos com mais detalhes a partir da próxima lição. Sendo assim, nós chegamos ao final. O próximo vídeo, slide, você vê o nosso contato. Se você deseja receber o material que nós usamos aqui na ministração gratuitamente em PDF Slides, entre em contato comigo aí pelo e-mail ou pelo nosso zap aí, que eu terei o maior prazer em enviar para você gratuitamente. Nós também temos um grupo do WhatsApp, onde eu envio semanalmente esse material para o pessoal. Se você quiser fazer parte desse grupo, no link desse vídeo haverá um link convite, na descrição desse vídeo haverá um link convite, onde você poderá fazer parte desse grupo. Quero avisar os irmãos que nós já estamos praticamente no limite do grupo, desse grupo Auxílio ao Professor da EBD. Estamos com 256 pessoas fazendo parte do grupo, e me parece que o WhatsApp ele comporta apenas 257. Né? Se alguém tentar entrar aí e não conseguir, me avise, por favor, porque com certeza já terá completo aí a quantidade de pessoas, e nós abriremos então o Auxílio ao Professor da EBD 2, o grupo 2, né? Para poder comportar mais irmãos que queiram fazer parte. Então, se você for tentar entrar e não conseguir, me informe no privado, que aí eu vou abrir, né? Mas eu tenho que ter pessoas para isso. Eu vou abrir um novo, né? o grupo 2, e aí nós vamos recebendo mais pessoas nesse grupo aí, e assim ampliando a nossa rede para que mais pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Semana que vem nós falaremos sobre a igreja Sal da Terra e a Luz do Mundo. Olha, vai ser uma lição maravilhosa, porque nós vamos aqui aplicar as características da luz e do sal na vida da igreja e na vida do cristão, entendendo o que Jesus estava querendo dizer quando diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Também convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso canal, compartilhar também, para que mais irmãos sejam abençoados. Nosso objetivo é que muitos mais irmãos possam acessar o nosso canal, acessar o nosso grupo e serem abençoados. Nosso objetivo é contribuir para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. E para você, professor, lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Jesus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar os irmãos que a nossa gravação é 100% amadora. Os irmãos podem ouvir sons externos aí, né? Então a qualidade pode não ficar boa, enfim, porque é 100% amador. Um dia, quando Deus der as condições, a gente vai ter os equipamentos melhores, um ambiente melhor e a gente melhora, mas não é por isso que eu vou deixar de dar a minha contribuição. Que Deus abençoe você e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.